Com vocês, o Gabriel Titã, ele é médico veterinário. Vou pedir para que você se apresente, é um amigo querido e ele fala muito bem desse assunto. Ele realmente aí é o cara da espiritualidade dos animais. Ele tem um chamado, né, para isso, e o chamado maior é poder passar isso para as pessoas. E aqui se tornou um canal disso também, né, meu amigo, para que a gente possa espalhar aí esse amor que a gente tem pelos animais para tantas e tantas pessoas. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem muito e todas as dúvidas que vocês tiverem, desativem o áudio e perguntem aí para ele, tá bom? Eu vou deixar o meu aqui também off, vou desativar o meu áudio e Deixa meu o teu vídeo. ligado, Carol, deixa o teu ligado para a gente bater bola aqui. Não, com certeza, mas o meu eu vou ligando aí para não te atrapalhar, porque meus gatos ficam aqui me rodeando e já virou É, poeira, né? você Eu vou sabe que estar eles por aqui. estão trabalhando a energia do local, né? Não, com certeza. Um já está aqui, eu liguei o aquecedor que aqui está muito frio. Ele já está aqui pertinho de mim, dentro da caixa. Ele conseguiu rasgar a caixa toda para entrar. Não entendi o sentido disso, mas tudo bem, né? Ele sabe qual é o sentido disso. Então, pessoal, aproveitem a aula. Qualquer coisa também, quem às vezes tiver vergonha de falar no áudio, né, não quiser abrir a câmera, manda no privado também, que depois eu vou lendo aqui as dúvidas para ele, ou ele mesmo vai lendo conforme ele for vendo, tá bom? Tá bom, tá Boa bom. aula para todos. Quem quiser ligar a câmera, fica à vontade, para não ficar tipo aquele monólogo aqui, né? Meu nome é Gabriel Titã, eu sou médico veterinário, eu formei em 97 na Universidade Federal do Pará, e em 2000 eu fui para o Rio, no qual eu trabalhei, né, na parte clínica, depois eu fiz a minha pós-graduação em cirurgia e anestesia veterinária, depois eu fiz parte do corpo técnico da maior rede de pet shop maior rede de pet shoppings olha, eu estou ouvindo tanto pet shop boys que vem na minha cabeça, de tanto pet shoppings, a maior rede aí do Rio de Janeiro, American Pet, e lá em 2019 eu fui convidado, porque eu já fazia um trabalho de orientação, né, em cirurgias espirituais, e eu fui chamado para fazer parte do corpo docente da primeira pós-graduação da América Latina em Direito Animal, falando sobre a espiritualidade nos animais, né, com viés científico, né, trazendo toda essa abordagem. E agora eu estou no estado do Pará, cumprindo uma missão, desenvolvendo um trabalho aqui, e estou um pouquinho longe de vocês, mas feliz da vida de poder fazer parte. Eu espero, sinceramente, que vocês saiam dessa aula diferente do que vocês estão entrando. E eu tenho certeza que vocês vão sentir isso, tá? Essa palestra, o que ninguém fala sobre os animais, fazendo essa abordagem bem diferenciada do que nós, médicos veterinários, aprendemos nas faculdades. Então, há 5 anos eu venho estudando esse assunto, e aí eu desenvolvi com a Juliana Torres esse projeto, canal Alma Pet, da qual eu faço lives também no Instagram do canal Alma Pet. Então eu peço para vocês, sigam o canal Alma Pet, sigam Ju Alma Pet também, que é um outro projeto nosso. E com isso nós vamos disseminando conhecimento e trazendo um pouco mais de sensibilidade e um olhar diferenciado para esses seres tão maravilhosos que são os animais, né? Deixa eu passar aqui. Como é que passa aqui, meu pai do céu? Eu estou apertando aqui. Ok, né? Nós temos também um canal no YouTube, que é o Alma Pet com Gabriel Titã, da qual tem várias aulas lá também muito interessantes. Então, nós fazemos um trabalho muito, muito grande no Rio de Janeiro e em outros locais também, em outras cidades do estado, fazendo palestras das mais diversas. Eu fiz muitas palestras em hospitais, mostrando a importância do animal, né, na pet terapia, no caso, e nós fizemos em faculdades, escolas, eu tenho uma palestra para cada tipo de público, né?
E aí nós temos essas mídias da qual vocês podem acompanhar o nosso trabalho, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube. E, para começar, eu queria que vocês vissem, da maneira da qual eu vejo, né? Qual a finalidade da existência dos animais. Então, eles estão aqui para quê? Estão aqui para nos servir? Estão aqui para nos alimentar? Eles estão aqui para trabalhar por nós ou nos ajudar no trabalho? Estão aqui para ser animais de estimação? Ou eles servem para nos vestir e calçar? Né? Cada pessoa, dentro do seu conhecimento, dentro do seu entendimento, da sua evolução, ela vai ver diferenças em cada ponto desse que eu citei para vocês. Mas, no fundo, todos somos irmãos, né? Porque, na verdade, o homem é um animal como o seu pet. Nós somos né? Nós somos do reino animal. Nós só somos uma espécie diferenciada. Então, isso é muito importante você ter essa noção. Porque muitas pessoas, e isso veio do antropocentrismo, da qual nós estávamos acima de todos. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos que talvez vocês reflitam sobre esse questionamento, né? Sobre essa afirmativa do ser humano. Até porque, para mim, o homem só é homo sapiens porque ele mesmo se definiu, né? Ainda falta muito para ser sapiens. Né? Então, o animal ele é um ser vivo organizado, dotado de sensibilidade e movimento próprio. Alma, no que exprime vagamente a causa oculta dos movimentos vitais. Princípio, força vital, princípio sensitivo. Isso é uma definição do Michaelis. Né? E aí você vai na Bíblia e busca entender essa questão da alma, né? E ele fala, entrando para junto da arca de Noé, 2 a 2 de toda a carne que havia espírito de vida. Quando ele fala espírito de vida, ele está falando de alma. Né? Muitos dos estudos que eu fiz, tanto dentro da Bíblia, do Bhagavad Gita, dos livros budistas, né? Dos Vedas e tudo mais, você acaba vendo que existe uma nomenclatura daquela época que define exatamente o que nós temos hoje na nossa realidade. Então, a alma é a essência da vida, aquilo que anima o nosso corpo. Tanto é que o nome animal vem de anima em italiano, que significa vida, né? Anima. Né? Então, isso aí é muito importante você ter essa consciência de que nós somos animais tanto quanto eles. Meu amigo, sem querer, eu desativei teu áudio. Oi. Eu só não sei onde eu parei. Eu acho que alma, né, como é a essência da vida. Aquilo que anima o nosso corpo. Então, a palavra animal vem de anima, né, em italiano, que significa alma. Então, hoje a OMS reconhece que nós somos um ser dividido em corpo, inteligência e alma. Isso Hipócrates, o pai da medicina, já falava isso. Né? Então, você tem hoje duas linhas. Nós temos a linha vitalista, que era a linha que Hipócrates acreditava, que acreditava em corpo, mente e espírito, e nós temos a linha materialista, que é o que a faculdade nos mostra. Né? A faculdade ela nos faz entender o corpo orgânico. Você usa de medicamento, né, de anti-inflamatório, de antibiótico, de todos os fármacos que você tem hoje disponíveis para tratar um corpo orgânico. Só que nós temos um corpo espiritual, né, um corpo energético. E pouco na veterinária se fala sobre esse corpo energético. E é nisso que eu quero trazer para vocês, entendeu? E aí, vocês acham que o animal ele tem inteligência ou ele tem um instinto apenas? O que é que vocês acham? Vocês que convivem com o animal como eu convivo? Eu acho que a grande maioria acredita que eles têm inteligência, não é? Porque não é uma inteligência de um Einstein, porque não haveria necessidade de um cachorro ter a inteligência de um Einstein.
mas eu conheço muito animal mais inteligente do que muito ser humano. Por incrível que pareça, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, eu não estou conseguindo acessar o chat aqui. Vocês estão mandando... eu acho que é porque eu estou compartilhando aqui a tela, né? Então, eu vim trazer para vocês alguns exemplos de inteligência. Né? A inteligência é uma característica da alma. Ela não é o órgão, cérebro, que faz você ser inteligente ou não. Isso é uma característica da alma. Né? Então, ela é imortal. Então, ela vem, né? Ela vem junto com o pacote. Né? Porque a inteligência ela é a capacidade de raciocínio e o instinto é a reação ou estado de alerta. Então, cada um de nós tem inteligência e tem instinto. As mulheres nem se fala, né? O sexto sentido delas é maravilhoso, né? Nós homens não temos o sexto sentido de vocês. Então, essa questão ela está muito ligada à alma, né? Então, eu trago para vocês exemplos, como, por exemplo, a gorila Coco. Gorila Coco, ela foi treinada por uma equipe em Londres e ela tinha os tratadores e uma psicóloga, né, que acompanhava ela, e ela aprendeu mais de 1000 palavras na linguagem surda e muda. Então, ela se comunicava com a linguagem surda e muda. Só que, até então, a ciência achava que o animal só sabia palavras soltas, como comer, passear, xixi, né? Mas a Coco ela veio surpreender toda a comunidade científica. Ela chegou e expressou para a médica que acompanhava ela, para a doutora que acompanhava ela, dizendo o seguinte: eu tenho vontade de voltar a morar na selva. Eu tenho vontade de ser mãe. O homem é estúpido, ele está destruindo o planeta que ele vive. Então, isso é muito mais do que uma inteligência. Ela criou uma frase. Isso é muito mais do que inteligência. Isso é um raciocínio, né? É uma consciência que depois vocês vão ver que em 2012 foi provada. E aí eu trago para vocês também o exemplo da cadela Sofia, que é brasileira. Ela foi ensinada que um teclado, né? O tutor dela colocou um teclado e ela apertava o botão do que ela queria. Se ela queria comer, se ela queria passear, se ela queria água, ela se comunicava com ele através desse teclado. E essa cadela Chase e o John Feely, ele era um psicólogo aposentado, né, e resolveu treinar essa Border Collie, que é uma das raças mais inteligentes que tem, e ele comprou 1000 brinquedos para ela. E ele ensinou o nome desses 1000 brinquedos. Então, ele falava o nome ou mostrava a foto, a Chase ia lá no monte dos brinquedos, esse que está atrás da foto, e pegava o brinquedo que ele queria. Eu acho que eu não conseguiria decorar 1000 brinquedos, mas tudo bem. Mas a Chase decorou, né? Então, ela foi treinada para isso. O animal, ele é que nem a criança. Se você não estimula a criança, se você não põe na escola, se você não educa, ela não vai nascer superdotada, né? Ela não vai nascer com toda uma capacidade cognitiva. Isso é um exercício, é um trabalho, é um desenvolvimento, né? Você tem também os exemplos dos cavalos de Eberfeld. Esses cavalos, o treinador ensinou eles a fazer cálculo de soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz cúbica e raiz quadrada. Eu nem lembro mais o que é raiz quadrada. Eu confesso a vocês que eu não lembro mais o que é raiz quadrada. Né? Mas os cavalos de Eberfeld, sim. Ele dizia, quanto é 4 menos 2? O cavalo pegava o cacho e fazia tec, tec. Quanto é que é 2 mais 2? O cavalo tec, 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 tec. Né? Os cavalos, nós convivemos muito com cães e gatos, mas o cavalo é de uma inteligência, e depois eu vou comentar algumas coisas com vocês, porque eu tenho grandes amigos que fazem constelação com cavalos em São Paulo, e eles contam cada história maravilhosa sobre a inteligência desse animal. Né? E aí, outro exemplo muito bom também que eu trouxe para vocês é da Lula. Puseram a Lula num labirinto, e ela, no primeiro momento, ela foi tateando, errando, voltando, tateando, e ela saiu.
Aí os cientistas puseram ela pela segunda vez no labirinto. Ela foi direto e saiu. Eu estaria perdido até agora nesse labirinto. Mas a Lula não. Entendeu? Então, assim, é uma capacidade de memória. E quem assistiu na Netflix Professor Polvo vê a inteligência, a sensibilidade desse animal, né? Que é de arrepiar. Se vocês não viram, assistam Professor Polvo na Netflix. Vocês vão ficar impressionados. Para mim, já é espetacular ver um ser que pega a célula dele, da membrana, e faz a mesma coloração do ambiente, para mim já é fantástico. Uma parte do corpo numa cor e outra parte de outra cor, para mim já é surreal ver um ser com essa capacidade. E fizeram também experimentos com corvo. Puseram uma fruta embaixo, lá no fundo desse tubo, e o corvo, com um bico pequeno, não conseguia alcançar. Ele foi na bica de água, chupava a água, jogava dentro do tubo. Ia lá, chupava a água, jogava. E nisso, a semente foi subindo, ele pegou a semente e foi embora. E aí disseram, não, mas isso foi coincidência, vamos dificultar para o corvo. Puseram o tubo de lado, com a semente aqui no fundo. Ele foi, olhou, tentou, viu que ele não conseguiu, ele voou numa árvore, arrancou um graveto, virou o graveto, fez uma bengalinha e puxou a fruta e comeu. Tem muito ser humano que estaria até hoje sem comer essa fruta, mas o corvo comeu. Entendeu? Então, eu acho que essa questão do que nós fomos criados com esse antropocentrismo, de achar que o ser humano é a cereja do bolo, né, nos prejudicou muito, porque isso fez com que nós não tivéssemos o devido respeito que hoje nós estamos tendo pelos animais com esses conhecimentos. Para vocês terem ideia, tem umas espécies nos Estados Unidos de golfinho que são tão ou mais inteligentes do que o ser humano. Isso está sendo estudado. Inclusive a questão telepática deles. Estudo de um golfinho nos Estados Unidos, né, conectado por um código Morse com um animal na Europa, né, e eles se comunicando, né, através desse código Morse e através da telepatia, sabendo exatamente um que estava fazendo o outro, né, e acompanhado por cientistas. Então, eu acho que nós, médicos veterinários e tutores, nós temos que ter muita humildade de não subestimarmos esses seres tão maravilhosos, com poderes tão fantásticos. Eu vou trazer outros para vocês aqui, né? E ter o maior respeito por eles, que é o que eu tenho. Depois desse trabalho, eu realmente me modifiquei muito, porque eu acredito nessa potencialidade deles, né? Eu acredito que nós não somos a cereja do bolo, né? Nós precisamos realmente buscar essa humildade e entender que existem outras coisas, existem muito mais coisas a serem descobertas do que já descobertas. Essa é a minha visão, né? E com relação a sentimentos, quem convive com o animal sabe o quão sensíveis eles são. Até porque o animal ele tem uma característica, o animal ele vive com influência, né? Ele vive em confluência com o uno. Ele faz parte do meio, né? Ele não vai prejudicar o outro. Um dia desse eu estava lendo um trabalho sobre a inteligência dos animais, e se você botar vários ratos com um pouco de ração, eles vão dividir a ração com o outro. Eles não vão deixar o outro passar fome. Eles não vão se reproduzir mais do que cabe naquele espaço, né? Aves que criam apenas um espaço naquele atol, que só aqueles animais que estão naquele espaço podem se reproduzir. Os demais não podem se reproduzir. Então, são várias as pesquisas em cima do organizacional dos animais, né, do sentimento de altruísmo do animal, que o ser humano está em total desarmonia. O ser humano é o único animal que faz o mal pelo mal. Nenhum outro animal faz isso. Você vê ali a formiguinha com maior dificuldade carregando aquela sementinha para levar para o formigueiro, para matar a fome de todos,
E aí você vê o homem olhando ali, aí ele pega o dedo, esmaga a primeira, depois ele esmaga a segunda, ele vai esmagando todinhas e acha lindo ele esmagar as formiguinhas, né? Sendo que esse ser, ele carrega 100 vezes o peso dele. E o ser humano ganha Olimpíada, ganha medalha de ouro na Olimpíada por levantar, sei lá, 2 vezes, 3 vezes o peso dele, né? A pulga pula 100 vezes o tamanho dela, e aí o ser humano pega uma vara e pula lá, não sei quantos metros, 6 metros, 7 metros, ganha uma medalha olímpica, porque... E a coitadinha tem uma capacidade enorme, né? A chita corre, sei lá, não sei quantos quilômetros, 120 quilômetros, cento e poucos quilômetros, e o Bolt corre não sei quantos ali, já ganha a medalha ao homem mais veloz. Então, assim, se você for comparar o ser humano com o animal, nós estamos muito atrás. A égua acaba de parir, daqui a pouco o potro está levantando, está andando, está mamando, está pulando, está se virando. O ser humano passa 15 anos. Hoje, essa geração de hoje passa 25 anos, 30 anos na casa dos pais e ainda não são independentes. Né? Então, você tem um caso aqui desse husky siberiano que chora copiosamente em cima do túmulo do tutor dele. Né? Eu trouxe para vocês aqui o exemplo desse macaco que vê não sei se é o filho ou se é o parente dele morto e chora. Os macacos ele tem muito medo de morte. Eles têm um medo horrível à morte. Né? Eles reagem muito apavorados a tudo isso. E eu trouxe essa história aqui também desse homem que está beijando esse leão. Ele e o irmão adotaram esse animal num circo que estava fazendo maus tratos nos Estados Unidos. Criaram, ele era um gatinho apenas. E esse gatinho foi crescendo, 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 destruindo a casa deles. E aí, um belo dia, disseram assim, olha, é melhor levar esse animal para a savana, na África, porque daqui a pouco ele vai matar vocês, ele vai vir com o instinto dele, vai ser mais forte do que esse amor que ele tem por vocês. E eles levam esse animal para a savana. 3 anos ou 4 anos se passaram, eles resolveram visitar esse animal. E quando eles chegam na reserva, os cuidadores da reserva disseram, olha, nós não aconselhamos vocês a entrar. Ele já tem mulher, ele já tem filhos, né? Ele já está matando para comer carne, ele vai matar vocês. Ele disse, não, eu tenho certeza que ele não vai me matar. E ele vai, assina um termo de responsabilidade e entra. Quando esse animal olha para ele, e você se vê essa cena no YouTube que tem essa história, você se emociona, porque ele dá um rugido muito forte e sai correndo, como se ele fosse pegar uma gazela. E você fica morrendo de medo dele matar esse cara. E ele pula como um grande gatinho nos braços desse cara e lambe, 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 beija, beija, beija e leva ele para conhecer a esposa com os filhos. Então, nunca esperem de um ser humano a gratidão que o animal pode te dar. Eles são muito gratos. Nós temos muito a aprender com eles. Nós temos muito a aprender com eles. Né? Eles não te julgam, eles te amam incondicionalmente, né? Eles são gratos, eles não te julgam. Então, pessoal, eu ainda acho que nós não somos a cereja do bolo. Né? Talvez tenhamos tido alguma vantagem dentro de um processo evolutivo, mas nós temos que avançar estudando com relação aos animais, porque as primeiras pesquisas com animais foi de 69. 69 para cá foi um pulo, né? Se estudou muito pouco. Há pouco tempo você coloca um animal dentro de um equipamento de ressonância magnética para mapear os sentimentos e onde estão sendo estimulados, né, o cérebro dele. Então, ainda precisamos avançar muito. Né? Então, os elefantes, eles choram, reconfortam e cuidam. Se uma mãe, uma Iliá, for morta, toda a manada vai confortar o filhote e, quando sai para caminhar, o filhote é o último. E eles ficam somente observando para não ser atacado, mas eles respeitam a distância pelo luto desse animal. O encantador de elefantes na África, quando ele morreu, ele ficou na casa dele lá morto, né, para ser velado. Vieram 3 manadas de não se sabe de onde da África e ficaram na frente da casa dele.
E na hora que o corpo dele saiu para o enterro, eles fizeram todas os cumprimentos com as trombas, fazendo barulho e exaltando esse ser tão maravilhoso. E depois deram a meia volta e foram para os lugares, né, de origem, sendo que eles ficaram 3 dias em vigília, em homenagem ao encantador. Né? Chimpanzés riem, né? A Coco era uma que ria muito, você vê nos vídeos. Cães emitem sons para chamar outros para brincar. Então, o que eles fazem hoje? Eles pegam sons de animais brincando e eles colocam nos abrigos para tirar o animal da depressão. Né? Ratos de laboratórios, eles, quando são acariciados, eles guincham alegremente, em alta frequência, que é inaudível para o ouvido humano. Mas existem equipamentos que mensuram isso. Então, esses animais, eles têm muito a oferecer, muito a oferecer. Esse livro que eu falei para vocês, da inteligência do animal, tem um caso que me chamou muita atenção, da mãe passarinho ensinando os filhotes a cantar. E tinha um pastor de ovelhas que ele usava uma melodia para chamar as ovelhas, mas nem sempre ele acertava o tom. E o passarinho foi, aprendeu a melodia e ele cantava para chamar as ovelhas para o cara, sendo que ele não errava o tom. Né? Com uma precisão musical gigante. E nós, né, não temos essa capacidade. Então, em 1972, Charles Darwin escreveu o livro A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Então, aí ele mostra muito do que ele acredita, né? dessa similaridade, da questão da emoção dos animais. Ele narra muito isso, Charles Darwin, sendo que dentro daquele contexto, né? Tudo que você pesquisa, você precisa entender que naquele momento era uma realidade, né? uma realidade que nós tínhamos, e hoje é outra, né? com os avanços científicos. Então, por exemplo, Antônio Damasio, que é o cientista das emoções, ele fala: as emoções são sinais físicos do corpo em resposta a estímulos, e os sentimentos são sensações que surgem quando o cérebro interpreta essas emoções. Então, no livro Em Busca de Spinoza, ele fala Em Busca de Spinoza, Prazer e Dor na Ciência dos Animais, que ele escreveu em 2003, ele narra emoções primárias, que são quase instintivas, que é o medo, a raiva, a surpresa, a alegria e tristeza, que muitas delas estão na camada mais primitiva do cérebro do animal e do homem, que é o reptiliano, né? E depois você já tem emoções sociais, que seria a segunda camada do nosso cérebro, que já é a parte do límbico, né? Que é simpatia, orgulho, vergonha, culpa e gratidão. Então, vários trabalhos foram feitos. Existe um grande escritor chamado Bosano, Ernesto Bosano, que é um italiano, que ele conta vários casos metafísicos com os animais, né? Do dono sonhar que o cavalo dele querido estava atolado, morrendo, pedindo ajuda, e ele acordar e dizer para a mulher: olha, eu preciso pegar o carro porque o cavalo tal está atolado. E ele chega lá e o cavalo está atolado. Ele narra casos de tutores que passaram por uma situação de assalto e, de repente, aquele cão do tutor se materializou e assustou, botou para correr os dois e depois se desmaterializou. Isso a física quântica explica. Né? Se você estudar a física quântica, você vai acreditar em muito sobre tudo isso. Né? Ele conta o caso de um cara que estava moribundo, que estava doente, quer dizer, no hospital, e a mulher vira para ele no dia e diz assim: olha, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Ele disse: qual é a boa? Ele disse: você vai sair amanhã aqui do hospital. Ele disse: a ruim eu já sei qual é, meu passarinho morreu. Né? Ela disse: como é que você sabe? Ele diz: ele veio ontem aqui se despedir de mim. Ela disse: mas ele morreu anteontem. Eu disse: pois é, mas ele veio se despedir de mim. Então, assim, nós não podemos ser céticos, porque um dia a penicilina também não tinha comprovação científica, né? A ozonioterapia, a questão de meses, a comunidade médico-veterinária escrachava a ozonioterapia, hoje é aceita, né? Vários tratamentos hoje que o SUS oferece, são 10 tratamentos sistêmicos, hoje se reconhece, mas durante muito tempo foi caçado como bruxas. Então, pessoal, nós precisamos estudar. Né? Eu sempre comento isso com os nossos colegas. A comprovação científica é a última etapa. A primeira etapa é uma constatação.
Segundo, é uma curiosidade. Depois, eu buscar comprovações científicas, entender por que aquele fenômeno acontece, como acontece, porque tudo tem uma explicação científica, e depois eu buscar essa comprovação científica. Nada surge sem nenhum estudo, né? Você tem o Reiki hoje, que é a segunda maior terapia, segunda terapia sistêmica, né? Que é aplicada. Só perde para a acupuntura. Então, nós estamos avançando. E eu acho que, se eu somar os conhecimentos que eu aprendi na faculdade, de cuidar de um corpo orgânico, e somar com o conhecimento de como tratar de um corpo energético, mesmo que eu não seja aquele que o aplique, que o realize, mas saber do conhecimento, saber o poder de uma homeopatia, saber o poder de um reiki, de uma cromoterapia, de uma aromoterapia, né? Eu sou reikiano nível 2, eu faço reiki para animais e sou aromoterapeuta também. Então, assim, isso tudo está me trazendo conhecimento para que eu potencialize, porque a medicina veterinária sistêmica, ela não anula o tratamento tradicional, ela, pelo contrário, ela soma, né? Ela soma, ela consegue ter uma coisa responsiva muito mais potencializada do que ela isolada. Então, em 2012, acontece o Manifesto de Cambridge, do Philip Lowe, né? Então, existem evidências, ele fala, né? Existem evidências suficientes para afirmar que mamíferos, aves e alguns invertebrados têm consciência. Foram 25 pesquisadores de renome que assinaram esse manifesto. Neurofisiologistas, neurocientistas, inclusive o Stephen Hawking, também, que era vivo ainda, assinou esse manifesto. Então, ele afirma: sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas, como o polvo, possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que os animais não têm consciência. E nós precisamos avançar muito aqui no Brasil, porque se a lei for aprovada, ela vai ser apenas considerado senciente o cão e o gato, né? E nós deveríamos e vamos avançar nisso para que um dia a humanidade entenda que um porco tem uma inteligência de uma criança de 5 anos, que uma galinha toca o hino dos Estados Unidos num teclado, né? Que o cavalo é um ser extremamente inteligente, para que nós possamos ter todo esse respeito que eles merecem. Inclusive, o próprio Philip Lowe, depois desse estudo, se torna vegetariano, né? E aí, parafraseando Michelangelo, ele dizia: não posso admitir um cadáver apodrecendo dentro do meu corpo para que eu me alimente. Então, o Philip Lowe, ele continua: agora temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos, né? Então, como ele fala, é uma verdade inconveniente, né? Porque nós temos realmente uma cultura, e aqui no Norte muito mais, né? De vamos fazer aniversário, vamos fazer um churrasco, né? E aí eu brinco com as pessoas, digo: mas eu não quero convidar a vaca, eu quero convidar vocês, né? Então vamos fazer só nós aqui, né? Mas aí as pessoas não questionam, o ser humano ele não questiona, ele não se modifica. Ele nasce com aquela síndrome de Gabriela, que é uma pura idiotice: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós precisamos o tempo todo estar evoluindo e questionando: por que isso é hábito? Por que eu preciso disso? Né? Qual o malefício que eu vou trazer para o meu organismo? Eu nunca vi uma era com tanto hipotireoidismo como eu vejo hoje em dia. Né? Será que é porque a mulherada gosta muito de saladinha com peitinho de frango, que está cheio de hormônio? Será que é por isso? Absorvendo hormônio exogenamente? Isso tudo nós temos que nos questionar, né? Então, em 2014, ele vem ao Brasil, Philip Lowe, no terceiro Congresso Brasileiro de Biomédica e Bem-Estar Animal em Curitiba, e ele fala: os animais não humanos não são objetos e não devem ser tratados como coisas. Então, Portugal, França, até Argentina e outros países, como Inglaterra também, Estados Unidos, já avançaram muito nisso, e nós estamos para trás, né? Então, a Declaração de Curitiba é importante por ser o limite para quem fez as leis, que devem refletir sobre a forma como os animais devem ser tratados.
Isso não é uma declaração de cientistas, é um contrato, enfatiza o neurocientista Dr. Lowe. A Declaração de Cambridge é um manifesto assinado pelos cientistas e neurocientistas de renome internacional, que admitem a existência da consciência em todos os mamíferos, aves e outras criaturas, né? Então, se nós somos pessoas da ciência, nós precisamos acreditar na ciência, né? Eu e Carol falamos muito essa semana sobre as vacinas, né? E eu preciso acreditar na ciência. Eu sou um homem da ciência, né? Aí ele fala, o Brasil é um país que terá coragem para liderar o diálogo sobre o uso de animais em experimentações científicas. Então, claro, no meu entendimento, durante muito tempo, da qual nós não tínhamos uma ciência tão evoluída, claro que, infelizmente, nós tivemos que usar os animais para os nossos medicamentos, para os medicamentos até deles, né? Nós fizemos muitas atrocidades. Mas hoje, se você precisar para algo muito importante, né, eu acho que não posso dizer para vocês que eu concordo, porque existem hoje muita tecnologia para isso, mas seria menos mal do que você usar hoje animais para cremes, para tirar ruga, né? Para coisas banais, para coisas supérfluas, para coisas que envaidecem apenas o ser humano e não engrandece a sua essência. Nós não somos ruga, nós não somos pele, nós somos uma essência viva dentro de um corpo carnal, né? Nós usamos essa roupa e essa roupa apenas. Mas nós não somos isso, são só roupas. Entendeu? Então, isso não pode me definir. Eu não quero sofrimento de um animal para isso. Entendeu? Eu me sentiria muito pequeno. Ou quem se acha muito superior para que esses animais fossem sacrificados. Hoje, o Brasil tem o segundo maior laboratório de pele artificial de uma dessas grandes empresas, que eu não me lembro se é L'Oréal, se é uma dessas aí né, de cosméticos, que tem no Brasil o segundo ou terceiro maior banco de pele, só para teste e não ter que usar os animais. Então, isso é o caminho que nós devemos seguir da nossa evolução. Usar a ciência para poupar esses animais, né, de todas as formas. Então, eu acho que nós temos que ser bons tutores. A nossa obrigação é amar e educar sempre, nunca abandonar, cuidar das doenças, ser responsável, dedicar tempo e atenção. Hoje, o conceito de maus tratos de animal está além do que dar comida, né, e água para esse animal. Requer carinho, requer passeio, requer interatividade, né? Porque quem ganha com isso, pessoal, é você. O animal ele veio aqui para te ajudar a ser melhor. Eu tenho total certeza disso. Eu aprendo muito com os animais, né? E eu vejo quantas falhas eu tenho quando eu vejo um animal, quando eu me comparo a um, né? Então você tem que ter uma grande obrigação de cuidar, porque hoje nós discutimos muito aqui no município que nós precisamos criar leis que punam os tutores irresponsáveis, porque é muito fácil botar a responsabilidade para o poder público, mas o poder público não solta cavalo para comer na rua, não coloca animal para se reproduzir, né? E não abandona animal na rua. Quem faz isso é o tutor. Ah, mas o cara teve que viajar. Não importa. Você não é obrigado a ter animal. Mas se você tem responsabilidade sobre isso. Entendeu? Eu entendo que o ser humano consegue se superar na sua maldade. Ele abandona a mãe, o pai no asilo, não vai abandonar. Abandona a criança, não vai abandonar um animal? Vai abandonar um animal. Mas isso é um desvio dele, né? Moral. E nós não podemos nos nivelar por baixo. Nós devemos nos nivelar por cima, o tempo todo. Né? Então, os animais, eles têm uma capacidade de comunicação, mas o ser humano acha que, como ele não fala, né, ele é inferior a ele. Pelo menos o meu fala comigo, né? Porque eu consigo ver a expressão dele, né, facial, a movimentação corporal dele, e ele consegue se comunicar comigo. Eu estou também fazendo curso de comunicação intuitiva e telepática com o animal,
né? Mas eu consigo me comunicar com o meu animal de diversas formas. Cadê o Joey? Joey, vem cá, filho. Vem cá. Vem cá, pai. Vem cá. Vou apresentar para vocês o Joey. O meu negão aqui, ó. Ai. Olha aqui, meu negão. Ó, Joey. Dá tchau para todo mundo lá, ó. Dá lá, meu filho. Tá vendo? Tá aqui dormindo. Ele gosta de participar das lives, adora interagir. Às vezes ele fica latindo para participar da live. Então, você tem os peixes, né? Você tem os morcegos, eles se comunicam, né? Por ondas, né? Por sonares, eles se comunicam. Mas não é uma comunicação igual à nossa, né? Porque se fosse assim, o surdo e mudo também não se comunicaria. E se comunica através de uma linguagem específica. Então, não é porque a minha linguagem falada é a única forma de comunicação. Precisamos quebrar esses preconceitos, né? Quem tem uma deficiência consegue potencializar os seus outros sentidos muito mais do que aquele que tem os 5 sentidos, né? Então, o convívio com o ser humano, ele pode potencializar e diversificar essa comunicação, porque você estimula o teu pet a ter muito mais interação com você, né? Então, você tem, por exemplo, essa história muito legal. Esse japonês, ele mergulha há 25 anos e bate selfie com esse peixe. E ele fica esperando, né, o japonês, o amigo dele, para bater selfie. Se vocês verem o professor Polvo, vocês vão ver a relação de amor que ele cria com aquele cara que mergulha todo dia, para fazer um documentário em cima disso. Bem, filho, e agora ele quer participar. Ai, caramba. Oi. Aí, meu filho, vamos voltar aqui. Pronto. Agora ele quer participar, ele quer interagir agora, né? Então, quanto mais você interage com eles, mais eles vão ser receptivos e te darem um retorno disso, né? Mas você precisa também, como você educa um filho, você precisa dedicar horas, né, de educação, de carinho, de atenção, de troca, né, de amor, de preocupação, porque senão você vai dizer, poxa, esse cachorro é burro, esse cachorro não interage comigo. Aí você pergunta, quanto tempo você se dedica a ele? Não, eu chego em casa, né, ele abana o rabo, eu faço um carinho nele, vou tomar banho, janto, vou ficar na frente da Netflix. Aí realmente, né, esse animal não vai ser um animal, né, excepcional, ele vai ser o basicão do basicão. E aí eu venho mostrar para vocês outros dons dos animais. Então, os cavalos, né? Eles sabem doar amor, sabem doar-se como ninguém, né? Então, a ecoterapia é uma modalidade terapêutica realizada junto com cavalos reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, destinada a crianças e adultos portadores de alguns diagnósticos, dos mais leves, moderados e severos, sejam elas físicos, intelectuais ou mentais, onde o cavalo age como um meio e maior facilitador através dos movimentos do andar do cavalo, que se chama andadura, proporcionando a reabilitação com ganho de força muscular, equilíbrio, melhora na postura, coordenação motora, autoconfiança, autoestima, entre outros. E aí eu vou contar para vocês uma história da Silvia Rossi, que é uma grande consteladora de cavalo. Para você ter uma ideia, ela tem um aras em São Paulo, e você vai para uma consulta e o cavalo fica na sua frente, e ele faz os movimentos corporais e ela consegue dizer, olha, você teve isso, você tem um problema com seu pai, você tem isso, você tem aquilo. Ela faz todo o diagnóstico seu, do seu passado e da sua vida, através do movimento do cavalo, do que o cavalo passa para ela. E ela me contou uma história que eu gosto sempre de contar nas aulas, que ela convidou uma amiga para cavalgar. E ela montou num cavalo, a amiga montou no outro, e ela bateu no cavalo dela, né? E o cavalo saiu andando. E a amiga bateu no cavalo, o cavalo ficou parado. Ela voltou, trocou de cavalo, bateu no cavalo, o cavalo andou, a amiga bateu no cavalo, o cavalo ficou parado. E ela, como é muito antenada, ela pegou, disse, não, vamos dar uma caminhada que é melhor. Ela descobriu 3 semanas depois que a amiga dela estava grávida. Se ela tivesse feito aquela cavalgada, ela teria abortado. Para você ver a sensibilidade desse animal. Porque existe uma coisa chamada campo mórfico.
e existe um grande cientista, hoje ainda vivo, que é o Rupert Sheldrake, e eu mandei buscar agora o último livro dele, inclusive quem vai fazer o prefácio do livro dele é a Carla Soares, veterinária, amiga nossa de Brasília, que escreveu o primeiro tratado de medicina veterinária sistêmica escrito no mundo, e eu fui um dos colaboradores com o artigo para o livro dela. E essa questão do campo mórfico. O animal, quando você monta nele, ele faz toda a tua leitura, né? E vocês vão ver depois umas outras características que eu vou trazer para vocês de como eles trabalham a energia do nosso corpo quando está desequilibrado, né? Então, hoje, os animais eles são usados, né, para crianças com autismo, né, para recuperação de crianças em hospital. Todo animal, né, que tem a presença, toda a pessoa que está acamada e tem a presença de um animal, ela libera uma série de endorfinas, ela melhora o humor dela, ela melhora o estado clínico dela, isso já foi muito pesquisado, né? Coletar sangues e parâmetros antes do animal entrar na sala e depois do animal entrar na sala. Então, hoje, alguns hospitais já aceitam o animal do tutor que está internado ficar do lado dele, da mesma forma que algumas clínicas em São Paulo aceitam o tutor ficar deitado do lado do animal que está internado, né? O campo está abrindo muito, né? Eu fiz uma viagem do Rio até aqui ao Pará de carro e eu tive várias opções de hotéis pet friendly. E hoje eu só vou para onde o meu animal é bem recepcionado, onde ele pode ser recebido junto comigo. Eu não deixo ele em hotel. Se você for ver aqui no período de veraneio, aqui, que é agora, os hotéis estão lotados, porque todo mundo vai para a praia e deixa seus animais no hotel. Entendeu? Tem histórias de amigos meus dizendo que alguns atores, uma atriz da Globo, na verdade, doou o cachorro dela para o cabeleireiro dela porque o cachorro não combinava com a decoração do apartamento dela. E aí você vê a pequenez do ser humano. Quem é o irracional nesse caso? Não é? Então você tem animais que são treinados por institutos para ajudar os cães-guias, ajudar pessoas com deficiência visual. E outra coisa muito impressionante, que vocês vão gostar muito. Estudos científicos têm demonstrado que alguns cães podem ser treinados para farejar cânceres e detectar baixos níveis de açúcar no sangue em pacientes diabéticos. Eu tenho um caso de uma amiga minha, que a cadela dela é petiterapeuta no Rio, e ela foi correr na orla da Barra, e a cachorrinha dela, uma labradora, a Shaula, empurrava ela para ela sair da pista de corrida. E ela dizia assim, não, Shaula, para com isso, eu estou correndo. E ela empurrando. Quando ela menos esperou, tudo escureceu e ela desmaiou. E as pessoas, quando ela voltou do desmaio, as pessoas disseram que na hora que ela ia bater com a cabeça na sarjeta, né, ali no acostamento, a cachorra ficou embaixo dela para ela receber o impacto da cabeça da Flávia nela, para que a Flávia não tivesse uma lesão séria. Ela conseguiu detectar o nível glicêmico da Flávia. Isso eu sei de histórias do meu cotidiano, né? Da minha relação. E existem filmes, inclusive tem um filme da qual o cão é treinado e ele para na frente de um garoto, o garoto podre de rico, e esse garoto vai fazer um tratamento. E hoje nós não temos nenhum PET scan, nós não temos nenhum PET scan, nós não temos nenhum PET scan que detecte uma célula cancerígena, mas o faro do animal detecta. Eles são treinados para isso, né? Mas aí eles dizem aqui, né? Mas até o momento não há prova científica conclusiva de que os caninos tenham essa capacidade de prever ataque epilético em humanos. Mas é aquilo que eu falei para vocês, precisamos pesquisar. Porque ela fala aqui, ó, ao mesmo tempo, instituições de caridade na Grã-Bretanha treinam cães para ajudar pessoas com diversos problemas de saúde. A instituição Support Dogs, ela treina cães que alertam sobre convulsões e alega que um animal treinado pode dar entre 10 e 55 minutos de aviso prévio sobre o iminente ataque. Então, a família Lynch acredita que essa dog alemã, Charlie,
ela pode perceber mudanças na sua filha, Brianna, que sofre de epilepsia desde que nasceu, até 20 minutos antes que ela tenha uma crise. Segundo a família, Charlie os alerta andando em círculo em torno de Brianna. Ele também gentilmente a encosta contra uma parede para impedi-la de cair durante um ataque. Né? É impressionante a capacidade desses animais. Então é por isso que eu respeito muito todos eles. E eu acho que nós precisamos avançar nos estudos, né? Porque eles têm superpoderes. É por isso que eu amo tanto esses animais, né? E respeito por causa disso. Porque quanto mais eu estudo a capacidade deles, mais eu fico apaixonado. Né? Então, falando de aura, né? De campo energético, né? Que foi muito falado pelo casal Kirlian, né? Que descobriu, após fotografar toda espécie de objeto animado e inanimado, as implicações filosóficas de seu invento, né? Dir-se-ia que os seres vivos têm dois corpos, o corpo físico, que todo mundo pode ver, e o corpo energético, que eles viam nas fotos de alta frequência que batiam. E mais, o corpo físico parecia espelhar o que ocorria no corpo energético, posto que qualquer desequilíbrio apresentado nesse último se refletia no primeiro dentro em pouco. E isso eu também vivi uma experiência. Uma amiga na academia me parou e disse assim: Gabriel, o meu cachorro não gosta do meu marido. Mas um dia ele estava lambendo em cima do rim do meu marido, eu levei meu marido para fazer uma revisão e o meu marido estava começando a ter um problema renal. Como é que ele sabia? Eu digo, é porque ele tem a capacidade de ver a aura da pessoa. Né? E muitos seres humanos também têm essa capacidade. Então, não é uma coisa só do animal. Né? Mas como o animal está muito ligado a toda essa energia cósmica, a toda a questão espiritual, ele tem muito mais esses chakras desenvolvidos, né, do que o ser humano, porque o ser humano é extremamente materialista. Ele passa, sei lá, 23 horas do dia dele pensando em comprar coisas, em ganhar para comprar. Né? E o animal não tem essa cobrança. Né? Então, a kirliografia foi comprovada pelo Dr. Walter Kuhner, que em Londres afirmou ter visto o mesmo fenômeno que os Kirlians, utilizando lentes especiais coloridas em seu equipamento. De acordo com este, a má saúde, a fadiga, a depressão, os estados de ânimo, enfim, tudo isso influencia na aura. Né? Vocês precisam ter um entendimento microscópico de que nós somos feitos de átomos. O núcleo do átomo tem os elétrons, os prótons circulando. Se você for colocar isso em uma proporção para você entender, é como se você colocasse o núcleo dentro do Maracanã e o elétron passando pelo lado de fora do Maracanã. Então, tudo em nós é espaço e energia. Se nós condensarmos o que nós temos de matéria no nosso corpo, caberia na palma da sua mão. O resto é líquido e é matéria, é energia. Né? Einstein já dizia que é energia condensada, né? Então, nós precisamos acreditar que nós somos uma antena. E o meu padrão vibracional, a minha forma de pensamento, vai influenciar todas as minhas 10 trilhões de células que eu tenho no meu corpo. Eu as comando. Por isso que hoje se estuda muito a epigenética, que é como eu posso modificar coisas que possivelmente eu teria uma doença, mas através do meu bom humor, através da minha alegria, através da minha forma de ver a vida, e é por isso que a espiritualidade tem entrado nas universidades humanas, na parte de cardiologia e de várias coisas, questionando como é que você lida com as adversidades, de que forma você... Tem uma palestra maravilhosa do Congresso de Medicina Integrativa que eu participei há um mês atrás, da qual o cientista explica tudo. Né? Então, a oração, a meditação aumenta o tamanho do telômero, que é uma parte do DNA, e esse telômero, se nós vibrarmos nos padrões de raiva, de negativismo, de ódio, de ganância, de inveja, nós vamos estar ativando uma parte do cérebro que vai estar alterando, primeiro liberando cortisona,
que é o pior hormônio que nós podemos ter, que é o hormônio do estresse. Ele vai afetar o tamanho desse telômero. E essa célula, quando ela se reproduzir, se ela se reproduzir com um telômero pequeno, ou seja, de uma característica de uma célula envelhecida, ela vai, na hora de se replicar, ela vai se replicar com defeito. E uma célula defeituosa se replicando é o que nós, na comunidade científica, chamamos de câncer. Então, quando as pessoas dizem assim, poxa, mas por que Deus fez isso comigo? Eu digo, não foi Deus, querida, foi você. Foi você que fez isso, não foi Deus. Né? É você tomando aquele refrigerante gostoso, que acidifica em 4.000 vezes teu sangue, né? É você escolhendo o tipo de alimento que você faz, o tipo de energia, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, não culpem Deus, culpem vocês mesmos, né? Ou vem para um aprendizado, ou vem para te testar, para ver se realmente você está cuidando desse corpo, porque esse corpo também é um presente divino. Esse corpo aqui não é para você fazer altas farras, beber todas, cheirar todas, não é para isso, né? Infelizmente não é, é porque realmente o ser humano está fora do seu prumo, está fora do seu sincronismo com a natureza, né? Ele está desvirtuando da natureza, né? Então, hoje nós sabemos que o animal ele tem uma conexão energética, ele cria como se fosse um cordão de prata, da mesma forma que você cria com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, um cordão de afinidade, um cordão energético que os liga, também liga os animais. E quem faz clínica aqui vai saber do que eu estou falando. Grande parte das doenças dos animais são oriundas do desequilíbrio do tutor. Quase todos eles têm as mesmas doenças do tutor. Pressão, diabetes, e não sei o que mais, e papapá, papapá. Eu, às vezes, chego a descrever a personalidade do tutor só examinando o cachorro dele. Porque o cachorro fala. As doenças falam, né? Vai querer um? Então, oi? Estou ouvindo Deus? Oi? Oi? Alguém falou? Então foi Deus mesmo. Então, os animais... Eu acho que foi, porque eu vi Gabriel, aquela voz assim, né, cheia de eco. Eu digo, pronto, agora me arrepiei todinho aqui, ó. Viu? Então, os animais, eles criam. E o próprio Rupert Sheldrake, ele tem um livro que ele diz que o animal, e eu sei disso, porque eu experimentava isso. O meu animal já sabia quando eu estava saindo do trabalho e voltando para casa. Ele mudava todo o comportamento. As pessoas já sabiam que estava em casa, que eu estava vindo para o trabalho. Porque ele já se comunicava, ele sentia a minha presença vindo. Então, eles são esponjas energéticas. Quando vocês tiverem problema, e todos nós temos, procurem deixar para o lado de fora da casa. Porque o seu animal vai adoecer com seus problemas. Porque ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Que ele vai absorver. É uma missão dele. Absorver todos os seus miasmas. Toda a energia deletéria que você emana. Porque ele quer ver você saudável. Nem que ele precise morrer por você. Eu já vi casos de pessoas com câncer, da qual o animal adquiria câncer. E o animal ficava anos e anos lutando por aquele câncer, e o câncer do tutor estagnado. Na hora que aquele animal desencarnava, o câncer do tutor voltava rapidamente. Já vi casos de tutores com câncer, o animal adquire o câncer e daqui a pouco o tutor fica curado. E ele absorve esse câncer e morre. Eu já vi casos de pessoas com doenças autoimunes, né? Da qual como é o nome? Psoríase, da qual o animal adquiriu psoríase. E quando o animal entrava em crise, o dono melhorava. Quando o dono entrava em crise, o animal melhorava. Eles tinham uma simbiose energética. Então, saibam que vocês estão, o padrão vibracional de vocês, a forma de pensamento de vocês está ligado diretamente à qualidade de vida do seu animal. Eles têm um padrão vibracional quase de um anjo, né? Eles vibram a 365 Hz, quase que 24 horas. E nós vibramos em 20, 25, 30, que a gente está com raiva, a gente está com ódio, a gente está com inveja, né? Então, assim,
eu preciso aprender muito com eles. Eles são grandes professores para mim. É dessa forma que eu os vejo. E eu me melhoro a cada dia por estar ao lado deles. Então, você pega o reiki nos animais, né, que é usado para melhorar a imunidade, para problemas de pele, né, para equilibrar os chakras também do animal, porque o animal acaba absorvendo. O animal, por exemplo, o cachorro, ele absorve essa energia da gente. Então, quando eu levo ele para passear na rua, ele só dele colocar as patinhas dele em contato com o solo, ele já libera a energia negativa que ele absorveu de mim, que ele faz o que nós chamamos de earthing. E o gato, que é um reikiano natural, ele tem 12 chakras, e o cão tem 8, e nós temos 7 apenas, ele transmuta toda a energia da casa. Então, quando a pessoa diz assim, olha, meu gato dorme muito, eu digo, nossa, eu fico com pena, sabia? Porque eu acho que a casa está muito carregada. Então, eu peço para ela adotar um segundo gato, para ver se dá uma ajeitada, entendeu? Melhora um pouco o equilíbrio. E eu recomendo também, quem tem gato, ter aqueles terráriozinhos, né, com graminhas, porque o animal também pode descarregar muito disso. É por isso que eles eram endeusados no Egito. Né? Existe a Bastet, que é a deusa, que é em forma de gato. Se naquela época você matasse um gato, e por isso que eles eram embalsamados e mumificados, né, para serem enterrados, como crocodilos e outros animais também, se você matasse, era como se você tivesse matado o seu melhor amigo. E você pode ser morto por isso. Na época do Egito, né? Hoje, em Marrocos, existem algumas cidades que só tem gato, não tem cão. Cão é proibido, cão. Né? Então, esse trabalho de energia, de doação de energia, que é o reiki, de doação, de canalização de amor, é uma coisa linda para vocês conhecerem. Né? Eu recomendo que vocês busquem cursos, né? Tenho uma grande amiga da Reiki, Pet Reiki Rio, né? Que é a Sabina, que é amiga minha, da Carol, né? É uma grande profissional, com quem eu estou fazendo curso de comunicação intuitiva, né? E telepática com ela. Então, você tem, por exemplo, os florais. Florais a gente usa muito para sentimento, né? O animal está desequilibrado, está com medo, tá agressivo, qualquer coisa de sentimento, o floral ele é maravilhoso. Mas, pessoal, o floral ele é uma homeopatia. Né? Não adianta você dar floral 2 dias antes dos fogos do Réveillon, que não vai resolver. O animal vai se apavorar sim, porque é um tratamento longo. Né? E eu recomendo que você compre os feitos em farmácia. Tá? Não compre esses que tem aqui, que eu botei aqui, que vende em pet shop, porque eles têm um prazo do padrão vibracionário do quantum dele, ele tem um prazo para ser usado. E isso ali a gente não sabe se está pegando sol, se não está pegando sol, né, que tipo de energia está no ambiente. Tanto é que quando você compra, você não pode botar perto de celular, de televisão. Tudo isso desequilibra o quantum, que é a força energética do floral, e da homeopatia também. Né? A cromoterapia trabalha o equilíbrio também desses chakras, né? A aromoterapia estimula, o cachorro ele consegue detectar ele tem mais de 40 mil compartimentos olfativos, ele consegue saber exatamente o cheiro do local que ele está indo, porque ele tem isso guardado na memória. Então imagina como uma lavanda vai afetar esse animal numa calma, né? O quanto o alecrim vai estimular a cognição desse animal. Então, tudo isso é importante você ter esse embasamento e procurar os colegas veterinários que são especialistas para poder te ajudar. Se você quer ser um clínico tradicional, seja, mas abra sua mente para que você veja que existem outros tratamentos e outros profissionais com resultados maravilhosos. Né? Uma coisa não anula a outra. E aqui, para finalizar, e sempre o mais polêmico, né, a questão da eutanásia, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Eu acho que a eutanásia ela é uma coisa que ela é uma grande missão para o veterinário e para o tutor, né? Porque muitas pessoas dizem para mim, poxa, agora que eu sei sobre isso, eu jamais faria a eutanásia que eu fiz no meu cachorro. E eu digo, não se culpe por isso, né? A ignorância protege. Mas a partir de agora que você tem o conhecimento, busque ser diferente.
né? O seu animal sabia que você não tinha esse conhecimento e te perdoou por isso. Eles jamais vão ficar magoados com você porque você o eutanasiou. Eles vão ficar tristes porque eles não vão ter você, que é o ser que ele mais ama, do lado dele. Porque você é o Deus dele. Da mesma forma que eu tenho meu Deus, eu sei que eu sou o Deus do meu cachorro. Então, o veterinário ele tem que ter muita prudência na hora dele optar por isso. Porque alguns colegas, eles optam porque eles não sabem mais o que fazer e eles não querem passar para um outro colega, porque se o colega resolver, ele vai ser desacreditado. E eles veem isso como mais uma forma de cobrar mais um serviço para o cliente, né? E vira um comércio. E você entra na faculdade de veterinária, meu amigo, porque você ama animal. Mas a faculdade te transforma num comerciante. E você esquece todo aquele amor que você tinha por eles. Então, nunca perca a sua essência. Porque se tem uma profissão que é abençoada, é a nossa. Nós temos os melhores pacientes do mundo. Nós temos os seres de luz que dependem da gente. Então, não transformem a vida de vocês num fardo. Não transformem isso num karma pesado para vocês. Né? E que o tutor confie no colega veterinário. E se ele disser, olha, todos os tratamentos que eu fiz, tudo que eu tentei, ele não está mais responsivo, e você optar por isso, né? Eu não estou dizendo que você deva ou não optar, só te peço uma coisa, fique com ele até o último respirar. É a coisa que ele mais sente falta. E o livro da Marta Sofia Guerreiro, que ela é uma grande comunicadora de animais, virou minha amiga, graças a Deus eu tenho o prazer de ter a amizade da Marta, ela mora em Portugal. Ela diz que é o que eles mais sentem quando o dono deixa o animal, deixa ele na clínica e dá as costas para ele ser eutanasiado. Isso é o que faz mais eles sofrerem. E eu tive, né, na época da faculdade, o desprazer ou prazer de ter feito estágio no matadouro. Só que naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E hoje me vem à cabeça todas aquelas cenas de ver o animal lutando pela sua vida, né? E sofrendo, querendo voltar e não conseguindo naquela como é o nome daquilo? Manga? Não sei como é o nome daquilo. Esses dias me convidaram para conhecer um dos maiores matadores mais modernos aqui do estado do Pará. Eu digo, olha, muito obrigado, te agradeço, tá? Fica com Deus. Porque eu vou falar para vocês, eu já vou somar com esse assunto da energia do alimento, e eu sei que tem uma grande chefa de cozinha aqui, ou chefe, né? Não sei. E eu não estou falando para vocês de caloria, não. Eu estou falando para vocês de qualidade energética do alimento. O alimento que ele vem do solo, ele tem uma energia telúrica. Ele tem, quando o vegetal é colocado para brotar, ele tem uma energia muito maior, de 4 a 5 vezes maior do que uma carne. A absorção de proteína é muito maior de um. Até porque a proteína do vegetal ela é primária, do animal é secundária. Né? Eu vivo aqui numa região onde, né, todo mundo cria animal. E o gado é o maior responsável pela sede no mundo, pela fome no mundo, porque aonde você cria uma cabeça de gado para você alimentar 5 pessoas durante 2 meses, você produziria alimento para 900 pessoas, né? Sazonalmente, 4 vezes ao ano. Então, a qualidade da energia, imagina você ser assaltado, você vai liberar uma grande descarga de endorfina, adrenalina, norepinefrina, todas essas substâncias que são usadas para a fuga, né? Para um momento de emergência. E aí você tem as amígdalas cerebrais controlando isso. Mas você, quando passou todo o susto, você vai ter
a metabolização dessas substâncias no fígado e excretada no rim. Ótimo, beleza, você descontaminou o teu organismo. Mas, quando você abate um animal, esse animal está em desespero, porque ele sabe que ele vai morrer. E aí ele é morto com todas essas substâncias no organismo dele, né? A legislação brasileira diz que existe uma pistola pneumática que você tem que colocar aqui no fronte do animal, ela acerta o cerebelo e aquele animal não sente mais dor. Que bacana, né? Devia usar isso no ser humano também, porque eu acho que ele não sente dor, né? E aí esse animal é pendurado e cortado a jugular dele, ele sangra, se esvai em sangramento. Só que toda vez que eu ia para o matadouro, lá em Belém, essa pistola estava sempre quebrada. Então o cara vinha com uma marreta desse tamanho e dava na fronte do animal e era pedaço de cérebro para tudo que era lado. Isso não sai da minha cabeça. Então, assim, eu literalmente, né, eu tô nesse caminho porque não é a minha alimentação que vai me tornar um ser humano melhor. É eu me tornando um ser humano melhor que eu vou repensar minha alimentação. Né? Até porque ser vegetariano, eu falei isso numa palestra que eu dei num congresso vegetariano no Palácio do Catete, no Rio, e eu disse, você ou vão me aplaudir ou vão me jogar, acho que ovo e tomate eles não iam jogar, né? Porque eles respeitam. Alguma coisa eles iam jogar em mim, porque eu disse assim, eu conheço muito vegetariano que tem ressentimento com o pai, que não dá bom dia para o porteiro, que não trata as pessoas com dignidade porque se sente superior. Então, isso é um desequilíbrio moral da pessoa. Então, não é a alimentação que vai te transformar num ser humano melhor. Até porque Hitler passou uma fase da vida dele, por recomendação médica, vegetariano, e Chico Xavier comia carne. Buda comia carne quando, eventualmente, né? Jesus comeu peixe, né? Então, assim, isso não é referência. Só que pense bem no que você vai botar para dentro de você. Existem dias especiais, dias que nós precisamos ter toda uma gratidão. Tem dias que eu sou chamado para palestras com viés bem religioso, eu jamais vou me contaminar com um alimento desse. Nem que eu precise jejuar para isso. Então, quem tem alguma afinidade com a doutrina espírita, tem esse livro Obreiros de Vida Eterna, do André Luiz, que ele narra o drama da morte desses animais. Até porque eles veem espíritos que querem se alimentar do sangue dele, né? Do valor energético, do prana, como os hindus falam, da energia do sangue deles. Né? São aqueles espíritos vampirescos, animalescos, né? E que em outras religiões têm outros nomes, mas nós temos sempre essa presença, né? de maus espíritos perto de todos nós, inclusive dos animais. Então, para fechar a aula, eu queria deixar vocês com essa frase que você encontra num livro apócrifo. Apócrifo. Não está saindo. Que, infelizmente, né, claro, todo mundo conhece muito a Bíblia, mas pouco se lê sobre os livros apócrifos. E tem essa frase que eu acho belíssima. Ela diz, Jesus fala, enquanto não tiveres piedade com teu irmão menor, jamais serás merecedor da intercessão dos teus irmãos maiores. E o ser humano é um eterno mendigo, vive pedindo ajuda para isso, para aquilo, né? Tudo para ele. Né? A pandemia devia ter nos transformado num planeta mais unificado e não transformou isso. Essa pandemia, só uma pequena parte da população conseguiu entender, né, o espírito, né, o motivo pelo qual a cada 100 anos nós passamos por uma pandemia. Mas nós devemos sempre ter fé em acreditar que a humanidade vai melhorar, que a humanidade, uma pequena parte, está num caminho bom e nós podemos fazer a mudança. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e eu gosto de finalizar com uma frase minha dizendo: para que você se torne mais humano, seja mais animal. Meu amigo, e eu sempre assisto as tuas aulas e eu sempre me arrepio, eu sempre me emociono. E eu fiz algo hoje que eu não tinha feito antes,
que é deixar aqui o meu celular na live no Instagram. E tem o pessoal aqui assistindo, tá emocionadíssimo, o pessoal tá assim, admirado com tanta, com tanta informação, com tanta coisa que você falou que realmente nos emociona na alma, né? Quando você chorou, eu chorei junto, quando estava finalizando, eu estava aqui chorando. Não adianta, gente. Ele dá sempre essa aula bônus para minha turma e eu sempre fico do mesmo jeito, porque é algo que toca o nosso emocional. E, e eu estava falando com uma colega agora no Instagram, pelo outro celular, né, para não atrapalhar a live, e falei que a minha missão na veterinária é poder passar para os meus colegas uma outra visão dos nossos pacientes, para que não aconteça justamente o que o Gabriel falou, né? Que a gente se torna mecânico, a gente se torna muito voltado para o mercado capitalista, e isso não é o que deve acontecer, porque nós temos uma profissão linda que a gente cuida dos seres mais encantadores do planeta, que tem um sentimento de alma. Eu vejo isso, eu tenho 7 gatos. Bem, estou tentando adotar o 7º agora, que estava lá na minha portaria, né? Enfim. E a gente vai levar para castrar, para que não fique procriando e não fiquem, né, animaizinhos em rua, em sofrimento. Então, que eu torço para que mais e mais profissionais possam começar a ter essa visão sistêmica, essa visão integrativa, justamente para que os nossos animais, os nossos filhos, eu sempre digo para os meus alunos que os seus pets, porque tem tutor aqui, né? Que os seus pets, eles são o amor da vida de vocês. Assim como os meus são os amores da minha vida, os do Gabriel são os amores da vida dele. Então, assim, é algo que eu tenho como missão. Quando eu fiz o curso de nutrição, eu comecei porque eu estava realmente precisando muito ganhar um dinheiro naquele momento, mas mesmo assim, eu procurei fazer o curso e desenvolver ele com alma. E aí, quando eu tive essa ideia de ter as aulas bônus, eu fui chamando logo o Gabriel, eu fui chamando profissionais que têm essa sensibilidade com os animais. E dentro disso, eu comecei a entender, dentro das aulas bônus deles, tá, pessoal? Deles, né? Não só ele, tem a doutora Sabina também, a doutora Carla, que trabalham de forma, assim, mega competente com toda essa parte holística. E ouvindo as aulas deles, eu entendi qual era a minha missão na profissão. E a minha missão é poder mostrar para vários profissionais que nós não somos melhores que ninguém, que nós estamos em constante aprendizado e que os nossos pacientes merecem todo o respeito do mundo. E, inclusive, nesse ponto que ele falou ali da eutanásia, eu nunca eutanasiei um animal, eu nunca tive coragem. Então, é algo que sempre me incomodou e que o Gabriel trouxe para mim de uma forma muito clara, quando eu assisti a primeira vez a aula dele. E Hoje eu sou a favor da orto-eutanásia. Hoje eu sou a favor da orto-eutanásia, Carol. Né? É você dar toda a condição para que o animal vá desencarnar naturalmente do teu lado, sem nenhum tipo de intervenção, e entendeu? hoje nós temos já hospitais, meu amigo, você deve já saber que eles têm hospitais veterinários, que eles já têm toda uma internação humanizada, ou seja, o que seria isso? Você, quando leva, lógico que também tem um valor por isso, porque são internações onde o tutor pode dormir com o pet, ele vai acompanhar todo o processo de internação do animal com eles. Então, assim, lógico que isso não é toda a clínica, é algo que tem um custo um pouco mais elevado, mas hoje a gente já está tendo essa realidade. Então, olha que bacana a gente ver todo esse respeito pelos animais, né? De poder, lógico, tem tutores, pessoal, que não tem condição de ficar na internação, porque eles se desesperam muito. Então, tem situações e situações onde eu acho que o tutor pode ficar junto por pet, né? Por exemplo, a minha mãe, ela fica muito desesperada. Então, ela não vai. O que que eu faço? Eu acompanho o animalzinho dela, né? Mas eu acho que Tô lendo aqui, tá? Eu tô lendo, Carol, os comentários aqui, tá bom, minha amiga? que bom, que daí Tô você lendo, vai respondendo. Então, eu acho que a veterinária, ela tem muito para crescer. Mas Nós o temos. próprio veterinário, ou até o zootecnista que também trabalha com a nutrição animal, eu acho que nós, como profissionais, também temos que nos valorizar. A gente também tem que tratar as nossas mágoas, as nossas, né, os nossos problemas, os nossos
rancores, porque a gente às vezes acaba descontando muito isso na profissão também, né? Ou dentro de casa, enfim, vice-versa. Então, acho que tudo tem que ser trabalhado. Eu fico muito feliz, Gabriel, de poder não só levar a tua aula, como a da Sabina, como a da Carla. A Carla, gente, ela é uma veterinária que ela trabalha já o médico veterinário, a alma do médico veterinário. A Carla Soares, que eu A falei do Carla livro Soares. agora, né? É a nossa E amigona. aí segue ela, Carla, é, Carla Soares ou Portal Solvete. Ela tem um trabalho incrível, mas com o profissional. Ela faz a da parte de constelação dentro da medicina veterinária, e aí ela faz como se fosse sei lá, uma transcendência, né, meu amigo? Ela me ajudou muito no meu processo de cura, eu ainda passo por esse processo, todo mundo passa, e ela trata o profissional para ele entender, inclusive, o porquê que ele está naquela profissão. E quem que é É, aquele paciente dele, e por que que às vezes ele tem tantas dores que ele não consegue colocar para fora e acaba levando aquilo para o trabalho, às vezes nem conseguindo tocar direito no seu paciente, porque ele já tem muitos traumas, muitas dores, né? E numa das aulas dela, a minha turma inteira, inclusive eu, no final, a gente chorava de soluçar, porque ali a gente entendeu dores que a gente tem da infância e que não são tratadas. E lógico que a gente procura um terapeuta depois para dar continuidade, né? Mas olha como é importante toda essa medicina integrativa, né? Para poder Carol, nos mostrar como a gente tem que se relacionar, porque não é só porque eu sou médica veterinária que eu amo animais ou que eu estou fazendo o melhor trabalho da terra. Não. A gente sabe que tem muito profissional que está fazendo aí o ó no gorogodó, né? E perdendo pacientes e simplesmente porque não está num outro nível, né? Então, que a gente possa sempre levar a medicina veterinária aí a um outro nível, mas de consciência. e Carol, a Shirley Mota está me perguntando qual a minha visão sobre a nutrição, principalmente de cães e gatos à base de carne. Tá? Shirley, o cão e o gato, eles são carnívoros, né? Só que entenda que o cão e o gato, no habitat deles, né? O cão, ele se domesticou há 10 mil anos e o gato há 9.500 anos. Dentro daquela realidade deles, eles matavam para se alimentar. Então, é uma coisa natural deles. Eles são extremamente carnívoros. A questão deles, metabólica, é essa. Tanto é que eu digo aqui em casa que quem come carne é o Joey, entendeu? Eu compro tudo de carne para ele, entendeu? Porque ele precisa de carne. Só que essa questão dele é uma questão natural, né? O homem é que mata para vender, para ganhar dinheiro e para outras coisas, entendeu? Cria para matar. Isso é que tá o problema está aí, entendeu? Não está num processo seletivo dentro de uma cadeia, né? De uma cadeia alimentar, né? Então, assim, eles têm que se alimentar de carne, sim. Essa questão de animal vegetariano é surreal, né? Isso aí vai trazer uma série de problemas. Sim, até Carol pode porque até porque é a fisiologia deles. E assim, é a fisiologia. por mais que a gente, se a gente for entrar numa questão bíblica aí, daí a gente já vai para um outro patamar, né? Mas se a Sim, gente for parar para pensar, desde que mundo é mundo, né? E que, enfim, Eva comeu a raio da maçã, né? Eu acho que vai ter uma mulherada que tem cólica aí que vai estar querendo esperar para conversar com a Eva, né? Eu tô na fila. Mas enfim, eu acho que desde que mundo é mundo, a gente já tem, aí basta a gente ver como é o hábito, né, o habitat deles na selva, eles têm a questão da natureza de um se alimentar do outro, né? E a gente tem toda uma cadeia alimentar envolvida. Então, por isso que quando a gente fala da nutrição animal, deles comerem carne, aí eu converso, eu tenho muitos tutores que são veganos, e eu converso essa questão do respeito à fisiologia do animal, todos os meus tutores que são veganos, eles respeitando a fisiologia, e lógico, o veganismo também é uma cadeia de respeito ao animal. Então, para eu respeitar esse animal, eu não posso obrigá-lo a comer uma dieta vegana se eu tenho ele com uma fisiologia carnívora. Os meus 7 gatos são 6, né? O outro chegou agora. São caçadores. E o que eu vou fazer? Chega um passarinho morto aqui, eu quase tenho um treco, mas ele matou, ele come, eles entendem que é para eles se alimentarem, né? Os meus.
Muitos não entendem porque eles não criaram hábito, né? Nós domesticamos tanto que eles não criaram hábito de caçar e comer para se alimentar, porque eles vão ter a comida posta ali, né? Servida pelo tutor. Mas aqueles que são ensinados a caçar, eles realmente se alimentam da caça, porque é algo natural para eles. Perguntando se eu já li A Espiritualidade dos Animais, claro, do Marcel Benedetti, todos do Marcel. Eu tenho uma biblioteca para mais de 40 livros desse tema, né? Foi quando eu comecei a estudar isso, a juntar tanto a questão religiosa, que sempre me atraiu, como a questão dos animais como veterinário. Eu acho que por isso que eu me especializei nisso. Olha, tem um livro do Marcel Benedetti que eu recomendo. Só tem um defeito esse livro. Esse livro, as folhas deviam ser de plástico, que a gente chora tanto, que a gente destrói o papel, que é Todos os Animais Merecem o Céu. É lindo, lindo demais. Muito lindo. Aqui eu estou no Instagram, aí o João Mateus ele colocou aqui, né? Porém, Doc, eles se respeitam, só vão caçar se estiverem com fome. Exatamente, a gente ainda tem Isso, que ter. isso, Porque isso. entre os animais, mesmo no momento de caça, eles se respeitam. E até mesmo aqueles animais que vivem em família, em bando, eles têm uma hierarquia também. Quem vai comer primeiro, né? É o leão, depois É, o leão, é. né? Os outros leões aí vai depender do tamanho Isso, do bando, né? E aí sim sim. vem os filhotes, né? Mesmo que seja ali com o E resto do existe uma resto, hierarquia. mas Tem que ter o respeito, né? Tem que ter tem o o respeito. respeito entre eles, exatamente. João, muito obrigada aí por complementar. O Dan, ou a Dan, eu não sei se é Daniela ou Daniel, enfim, mandou para mim aqui. Olha, eu estou querendo que todo mundo siga aqui. Eu estou acompanhando o Instagram. Ninguém está seguindo o Instagram. Ele colocou Ninguém está assim: sei que seguindo. existem estudos relacionados sobre reiki e pranistica, isso mesmo, animal. Mas gostaria de saber sobre a possibilidade de projeção astral animal ou algo Sim, relacionado a isso. existe. Tem uma palestra, tem uma entrevista que eu dei para o Wagner Borges em São Paulo, lá no canal dele, que está lá no Alma Pet com o Gabriel Titã no YouTube. Se inscrevam também, que eu falo sobre isso. O próprio Wagner fala, porque o Wagner faz projeção astral e ele tem o Rama, que é o Yorkshire dele, e ele encontra um ser que é como se fosse o deus dos Yorkshires e diz, olha, vou dar uma bronca no Wagner, diz, olha, você não pode ficar exigindo isso do seu cachorro, e não sei o que mais, e papapá, entendeu? Então existe, né, os hindus falam do universo dos devas, né, que são esses seres que estão entre transição, para quem acredita na evolução, né, como os espíritas e os hindus e os budistas, que ele está nessa transição entre o mundo animal e o mundo hominal, né? Então, esses seres são que conduzem tudo isso. Então, o desdobramento também ele se desdobra. Tanto é que eu tenho uma cachorrinha que é cadeirante. Toda vez que eu sonho com ela correndo. Olha isso. Entendeu? Eu sonho com ela correndo e brincando, porque é o espírito dela que está ali. Entendeu? Não é ela o corpo material, entende? Sim, é o espírito, com certeza. É, né? O pessoal está perguntando onde vai ficar gravada. Pessoal, vai ficar gravada no meu canal no YouTube, Vete Gourmet. Então, quem quiser, já curte o canal também, que eu preciso chegar nos seguidores. Vamos ter que passar esse link para muita gente, né, Carol? Muita gente disse assim, Gente, essa hora eu estou trabalhando, essa hora eu estou isso. exato, mas justamente Né? com esse intuito que a gente tem de passar sobre esse assunto para as pessoas, a gente vai deixar a live gravada, que no caso, para quem está no Instagram, eu vou deixar o link do YouTube para o Ninguém quer pessoal. ligar a câmera, não? Já tomaram nota aqui dos canais aqui, do nosso amigo? Volta só a última página, a penúltima página, porque uma moça aqui no Instagram ela pediu para você repetir a sua última frase. De Jesus? Não Enquanto sei. não tiveres piedade do teu menor, jamais serás merecedor da piedade do teu maior. É isso aí, povo. E essa daí também, né? A última, a última. Essa aí. Não, a depois. Para que você se torne mais humano, seja mais animal. Essa é minha frase, é minha autoria. Não está nos apócrifos. E, ó, Isso é a experiência de vida que me trouxe. você leu que o povo tava chorando também junto, né? E aqui Né? também. Mas é tão bom esse negócio de homem não chora, isso é bobeira, danada, Também. danada. A gente tem que chorar, a gente tem que viver emoção,
né? São as emoções, são as coisas que a gente guarda, né? A vida, ela é o que há de melhor. Cadê? Sair daqui ou não? Peraí. Ih, Flávio, peraí. Sair. Ah, tá aqui. Viu? O que você traz da tua vida, o que você carrega de história, são aqueles momentos de felicidade que você vivenciou, entendeu? Não são as tristezas. As tristezas fazem parte, porque é o aprendizado, né? Mas a tua força motriz é a alegria, a felicidade, é aquilo que você pode fazer diferença. Agora está todo mundo, ó, o Andrés, meu amigo, que fez aula comigo no Ibra, está aqui também acompanhando. Eu quero ver a cara do povo. O pessoal põe só foto, né? Tá todo mundo bonito na foto. Aí liga a câmera, aquela coisa descabelada. Eu quero ver vocês descabelados, Fátima, Denise, André está aí, meu amigo. Olha, Tatiane, agora. Agora sim, quero ver vocês. Né? Quero ouvir vocês também. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Só pelo chat, às vezes, é informal demais. Olha a gatinha ali atrás da Tatiane. Ellen Fala, aparecendo, Gabriel, boa Bruna. noite. Tudo bom, querido? Tudo jóia, tudo bem. Gabriel, qual que é o nome do livro que você tinha falado sobre a inteligência lá dos animais? Ó? Cara, eu vou bater uma foto, que ele está ali na prateleira, senão eu vou perder. Ele é bem antigo, ele é bem legal. Eu vou bater uma foto e vou mandar para a gente compartilhar. Eu vou ver com a Carol, ou então eu mando para o teu Zap, que eu tenho teu Zap. Ah, beleza, Mano, beleza. eu mando para você. É um livro muito legal, que fala dessa questão do local onde os pássaros escolhem ali no atol só para reprodução, que tem o negócio dos passarinhos que eu falei para vocês também, né? Tem essas pesquisas telepáticas com golfinho. Tudo é nesse livro, cara. É muito legal. Ah, E aí legal, eu estou obrigado. sempre adquirindo, né? Estou sempre garimpando esses livros para pegar cada vez mais conhecimento, porque tudo que nós sabemos, olha aí a Denise com o cachorrinho dela ali, tudo que nós sabemos, eu acredito muito que é dentro do momento que nós estamos vivenciando, né? Pode ser que lá na frente, quando nós possamos evoluir mais, que outras informações mais precisas venham, né? Tem um escritor espírita que eu adoro, que é o Emmanuel, que perguntam para ele, diz, querido, você ainda não tem capacidade para entender, se conforma só com isso que eu estou te falando, que está excelente. Realmente, ele fala isso aí. Se conforme com isso, querido, entendeu? Não dá para ficar mais profundo, não, porque você tá não querendo vai... demais, né? Vai tá no querendo seu demais, tempo. né? Vai no teu tempo, entendeu? Daqui a umas 3 vidas, de repente, a gente conversa, entendeu? Né? Então, assim, tem muito, muito conhecimento. Então, eu fico muito feliz de poder ser pesquisador nessa área e eu quero buscar agora... eu estou com um projeto aqui junto com o pessoal da Universidade Federal do Pará para ver, ou então com a Instituto Federal Não, a UFRA é a Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu estou fazendo uma proposta para nós levarmos esse curso para primeiro curso de uma faculdade de medicina veterinária no Brasil sobre espiritualidade nos animais. Eu acho que nós precisamos levar esse conhecimento, entendeu? Esse respeito, esse amor, né? Para que aquele lado cartesiano não corroa o nosso coração e não deixe ele duro. Entendeu? O Felipe é daqui, né, Felipe? Da UFPA aqui também. O Felipe é daqui. Tem uma galera. Rita aí também. Bruna com a cachorrinha linda também, né, Bruna? A Shirley ainda tá tímida. E Nayara também. Tá todo mundo tímido hoje. Gabriel, Perguntas, senão eu vou liberar vocês. Pode falar, Gabriel, Tatiana. só acrescentando, acho que é muito importante levar isso, essa parte da espiritualidade. Eu sou formada há 10 anos, para dentro da universidade mesmo, porque 10 anos atrás não se falava disso. Eu sofri horrores, saía das aulas assim, ameaçada de reprovar, porque eu não queria fazer a eutanásia dos ratinhos, então assim, Isso. foi uma luta. Então eu acho que isso está crescendo, graças a Deus, e Você tomara já que tinha algum conhecimento sobre isso? tenho algum conhecimento já. Estou estudando bastante sobre o assunto E nesse momento da minha vida. consegui trazer informações diferentes para você, novas? Conseguiu trazer Que nova bom, sim. que bom.
que vocês realmente saiam dessa aula diferente do que vocês começaram. Esse é o meu grande objetivo, né? Para sermos pessoas melhores e para sermos profissionais melhores. Os animais merecem, né? Todo esse amor e esse respeito. Vamos Você lá, falou Fátima. Meu gatinho, ó, os cachorros aqui também. Tá aí atrás. Tá tá aí atrás. todo Olha mundo aí. aqui também. Ô, meu pai, olha que maravilha. Adorei a coxa, viu, de patinha. Muito bom, muito bom. Gente, olha aqui deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Mostra aí, membro. Carol. Chegou ontem, já está na geladeira, gente. Já está atacando a geladeira já aí, Carol. Já, meu Deus. Isso é meliante, viu? Isso é meliante. Ai, meu Deus. Ele ficou meio acuado, porque imagina, 6 gatos cercaram ele na cozinha aqui. Graças a Deus, eu acho que a espiritualidade deles é bem trabalhada. Eles ficam, lógico, né, vocalizando. É um ser novo aqui Tem que dentro. botar o nome desse aí de manda-chuva. Eles devem pensar assim, cara, minha mãe é maluca, mais um gato, pelo amor de Deus. Hein, Carol, você tem que botar o nome de manda-chuva. Pilantra, vai logo na geladeira roubando, fazendo... Não é? E a gente aqui falando disso, eu de conversar com o animal, e eu converso, eu fico assim, ó, Nina e Onyx, vocês nem se atrevam que vocês vieram da rua e ele estava na rua. Hannah, você chegou agora, minha filha, tu não pode nem dar palpite, porque você enganou a gente que eu achei que estava grávida. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa, que eu esqueci de falar na palestra. Vocês sabem disso, porque eu vou falar para vocês, vocês vão entender. O animal, ele vê a nossa forma de pensamento. Quando você pensa em levar o seu animal para passear, ele já está te olhando, abanando o rabo, porque ele está vendo ali, na tua forma de pensamento, você levando ele para passear. Então, ele consegue ler muito bem todos nós, né? Ele fica assim, 24 horas olhando você, te admirando, tentando entender para onde vai tua orelha, para onde vai tua sobrancelha, né? Porque a dele, ele sabe se expressar. Então, é importante vocês entenderem que vocês não vão enganar o animal, não. Vai dizer, olha, vamos aqui passear e tá pensando que vai levar ele para dar banho, que ele vai correr. Ele vai dizer, pensa que eu sou boba. Fátima, Bruna, vamos lá. Cadê todo mundo? Quero poder dar um alô para todo mundo. Muito obrigado, viu, a todos vocês pela disposição, pelo carinho, por ter me ouvido esse velho aqui que tanto luta por essa bandeira, né? E muito obrigado por fazer parte da minha vida, que vocês fazem parte da minha vida agora. Meu amigo, e sinta-se muito feliz e honrado, porque o nosso objetivo hoje foi mais uma vez cumprido. E foi bem foi cumprido, a aula 2 que horas. mais foi deu bem gente. cumprido. A gente chegou a ter 60 pessoas, quase 60 pessoas dentro da sala. Maravilha. Eu estou muito 20 não me feliz. aturaram, 20 não me aturaram, já saíram, ficou só 40. Eu entendo, é empatia. Esse cara é maluco, eu não vou ficar aqui, não, vou assistir Jornal Nacional, que é melhor. Tipo, muito doido, tá falando coisa, nem lé com cré, né? Não, e esse cara aí fumou alguma hoje. Esse aí Isso aqui nunca bebeu, nunca acendeu um cigarro na vida, nunca fumou nada, né? Mas o cara acha, né? Não, com certeza. Agora aqui, deixa eu subir que eu vou fazer uma foto nossa, que merece. Todo mundo merece. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quem quer fazer pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Estão me ouvindo? Sim, Bruna, pode falar. Tudo bem? Prazer, Gabriel. Não te conhecia ainda, eu cheguei agora no finalzinho da aula, não consegui pegar antes, mas eu vou assistir a gravação depois. Mas, assim, eu amo esse assunto. Eu estudo muito também, bastante coisa. Eu sou reikiana, também sou consteladora, então eu adoro, assim, esse universo, sabe? Então, parabéns aí, tá, pelo teu trabalho. Vou, com certeza, depois assistir a aula todinha, gravada lá. Tá bom, assista sim, você vai gostar. Trouxe muita informação. A Camila, que trabalha comigo ali, a veterinária também. Obrigado mesmo. Alguma pergunta mais? Rita, Fátima, Denise, Felipe está aí também, sempre aparecendo. Camila. Pessoal, quem quiser abrir aí, ó, bora abrir para foto, gente. Aquela foto bem natural, aquele sorriso, né?
Bem natural, a gente mexe no cabelo. Ai, gente, quem nunca? Ainda mais a mulherada, né? Não adianta. Põe um Não é? cabelo Nossa, tem fica todo um torto aqui, trabalho, todo um deitar. trabalho. Tô com olheira, não vou abrir a câmera, tô com isso, tô com aquilo. Não é? Pessoal, vamos lá. Bora sorrisão que eu vou no 2 aí. 2. Foi. Já, Carol? Foi? Foi. Agora deixa eu mandar para tu aqui no WhatsApp. Tá bom. Meus amores, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Vocês foram incríveis de estar com a gente aí esse tempo todo. Lógico que a gente sabe, no finalzinho o pessoal vai saindo mesmo, até porque também tem os afazeres, né? Só ficar com fome, né? O pessoal tem Fica fome, também, né? Aqui eu já tenho que dar janta também. Normal, né? E que a gente possa, quando tiverem mais temas sobre esse assunto, até com a doutora Sabina também, eu vou pedir para eles se eu posso abrir para o público em geral, divulgo no Instagram, vou divulgar no meu WhatsApp também, tá? Para que vocês possam dar essa continuidade nessa medicina integrativa, né? Que não é só ali a parte do Gabriel, eu acho que é uma das partes mais importantes que tem, se não a mais. E aí a gente entra falando a parte, eu vi que tem pessoal que é reikiana aqui, a própria Bruna também, que é uma querida, minha aluna, e minha amiga também. A gente vai pegando amizade por esse povo vet aí que quer fazer a diferença na veterinária. E vamos fazer, somos o dar futuro da veterinária. Conhecimentos, né? Com certeza, somos o futuro da veterinária. Mas para os tutores também. Isso. Então, vamos ficando por aqui. Uma ótima noite a todos, uma excelente semana, porque a gente está só Obrigado. Pessoal, acho que a gente começou de forma excelente a semana aí, uma excelente semana para todo mundo. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado. Namastê.